Hoje a gente continua a nossa saga de ranquear tropos, mas em comemoração ao Dia dos Namorados, o tema vai ser romantasia. Olá, vidos, tudo bem com vocês? Eu sou a Gisele, esse aqui é o Habitação Literária. Estou aqui com o meu love. Finalmente, então, chegou um tropo para eu poder falar muito mal. Brincadeira, gente. Vai lá, meu amorzinho. Eu acho que eu sou uma pessoa muito fácil de agradar. É só saber fazer bem feito. Então, vocês vão ver isso daqui a pouco. E a gente vai fazer, então, como sempre, né? A gente vai aproveitar cada tropo, então, que eu vou trazer para vocês, então, para recomendar livros, né? Então, eu vou citar o tropo e vou falar, então, sobre alguns livros, então, que eu lembrar que tem esses tropos, então, nas suas histórias. Acho que vai ser bem legal. Bora lá, então. Bom, a gente começa, então, eu vou usar o mesmo que eu usei das outras vezes, com o Fave, gosto, ok, não sou fã e não mesmo, tá? E assim, o Fave vai ser o seguinte, eu leio um livro por conta desse tropo, é o Fave, tá? Pra eu não colocar todos no Fave, que nem eu sempre coloco. E o não mesmo eu deixo de ler um livro por conta desse tropo? Então, esses são os critérios. Eu vou começar pelo mais famoso de todos, eu acho que não tem nenhum. Quando você pensa em tropo de romantasia, o primeiro que vem na sua cabeça, eu tenho certeza, que é Enemies to Lovers, que é inimigos para amantes. Tenho certeza que é esse. É o número 1. E aqui, gente, eu vou ilustrar até mesmo com Judy e Cardan. E é óbvio que vai ser Fave. E eu já tô ilustrando, assim, com um casal, assim, que eu amo. De um livro que eu gosto muito. É um livro de romantasia, mas que tem migalhas, né, de romance. E eu adoro isso também, né? Eu não gosto daquele livro que é só romance, sabe? Eu fico estressada porque eu quero saber das outras coisas, sabe? Eu quero contextos também. E esse livro é assim e eu amo. E esse tropo é todo nessa ilustração aqui que eu peguei pra vocês. Faca na garganta. Enemies to Lovers, gente. É eles. E eu peguei eles pra ilustrar. Todas as fanarts e fotinhas que eu vou usar, eu vou colocar numa pastinha do Pinterest. E aí eu vou colocar na descrição, se alguém quiser ver depois, tá? Até pra pegar os créditos dos ilustradores também. Vai estar tudo na descrição, tá bom? Então, se alguém falar, esse livro de romantasia tem Enemies to Lovers, eu com certeza vou querer ler esse livro por conta desse tropo. Tá, então começamos bem. Antes da gente ir pro próximo tropo, então, só mais alguns exemplos de livros com Enemies to Lovers. Tem, assim, um zilhão, né? Mas a gente tem também, que tá aqui na minha cabeça, a Serpente e as Asas Feitas de Noite, né? A gente tem também O Feitiço dos Espinhos, que tá aqui, bem pertinho de mim. Filhos de Sangue e Osso, e por aí vai. E aí, o próximo tropo, então, é o Friends to Lovers, né? Praticamente o oposto. E aí, o que eu falo pra vocês de Friends to Lovers? Particularmente, eu não gosto muito desse tropo, né? Porque dos que eu já vi, pelo menos, geralmente quando eu começo um livro e tem o Friends to Lovers, geralmente já vem de uma situação, de uma questão que eu não estava ali, que eu não estava presenciando. Então, geralmente, a gente começa uma história onde a garota gosta do garoto, ela tá lá na friend zone, e aí ela não é correspondida. Só que eu não vi esse relacionamento começar, sabe? Será que ela realmente não é correspondida? Geralmente, assim, vem também um drama, assim, uma questão, assim, que geralmente eu tenho uma preguicinha. Por exemplo, eu vou ilustrar aqui, vocês devem estar escutando um ruído, mas o meu gato tá entrando dentro de uma bolsa, tá? Então, ignorem esse ruído que é ele brincando. Eu vou ilustrar aqui, como vocês devem estar vendo aí, com a Lina e o Mali. Então, vocês sabem, né, que o negócio é chato.
Então, assim, não é que não é mesmo. Porque, assim, se a gente tem um Friends to Lovers fofinho, e aí geralmente eu aceito, sabe? Se eu vi acontecer ali, os personagens se aproximaram, criaram uma amizade, e aí depois disso veio algo mais, geralmente eu aceito mais. Mas assim, se é uma coisa que já vem de uma época que eu nem acompanhava a história e tem esse drama, geralmente eu não sou fã não, sabe? Eu tenho um pouco de preguiça. Outro é Friends to Lovers também, que eu lembro. Dama da Meia-Noite eu sei que tem também. E também tem todo um drama ali envolvido. Eu acho que não é tão chato quanto da Aline e do Mali. Mas eu acho que mesmo assim tem um certo incômodo aqui pra mim, sabe? Eu prefiro que não. Eu prefiro que não. Amigos e interesses à parte. Acho que é isso. Aí, o próximo, então, que eu vou colocar aqui vai ser mais um que eu tenho certeza que é favorito, que eu tenho certeza que eu leio um livro por conta disso, porque eu amo. Porque eu odeio coisas muito rápidas, sabe? Eu odeio perder coisas, sabe? Sentir que eu estou perdendo coisas. Eu gosto de acompanhar todos os detalhes, sabe? Então, gente, eu adoro Slow Burn. Slow Burn, pra quem não conhece, é aquele romance que ele vai acontecendo aos pouquinhos, ele vai queimando aos pouquinhos, assim, sabe? E aí, geralmente lá nas últimas páginas, assim, 85%, 90%, assim, é que as coisas acontecem. E aí eu fico feliz, sabe? Porque se acontece muito cedo, eu já fico entediada. Eu já penso, bom, a história acabou, nada de interessante vai a partir daqui e tchau. Então, pra mim, o interessante é acompanhar as coisas, então, se desenvolverem, sabe? Então, eu já vou colocar ali no favorito. E eu coloquei pra ilustrar a Ide e a Sabran, de O Priorado da Laranjeira. Esse slow burn aqui é uma delicinha de acompanhar, gente. E aí, vamos ver que tem slow burn e eu posso, então, o próprio Feitiço dos Espinhos, então, que eu já falei aqui pra vocês, tem slow burn. Nona Casa tem um slow burn, assim, que quase me tira do sério, de tão devagar que é. Mas, pra quem gosta, então vocês vão amar. Six of Crows também dá o nome, né, quando o assunto é slow burn. E aí, o próximo tropo, então, é o Found Family, ou a família encontrada, né? São quando aqueles personagens são meio soltos na vida, não tem uma família própria, assim, não tem uma conexão. E aí eles começam a se encontrar, assim, com personagens aleatórios. E aí, quando você vê, tem um grupo de pessoas, assim, cada um veio de um canto e a gente vê uma família, sabe? Então isso é muito legal e eu adoro isso em romantasia também. Aqui eu vou ilustrar, por exemplo, com A Casa no Mar Cerúleo. Eu acho que não chega a ser um favorito, não me faz ler um livro, mas eu gosto bastante. Acho que é algo que me traz assim um quentinho no coração. E, por exemplo, eu ilustrei com A Casa no Mar Cerúleo, mas eu consigo pensar na Sociedade das Bruxas Rebeldes, que também tem isso. Six of Crows, o próprio Mistborn também tem isso. Não é romantasia Mistborn, mas eu tô aqui falando também. Enfim, eu adoro. E aí, o próximo, então, é Recontos de Fadas, então, na romantasia. Confesso pra vocês que eu gosto, mas ao mesmo tempo eu acho que é bem ok, sabe? Eu acho que tudo depende de como você vai pegar as referências e como o autor ele vai recontar aquela história, sabe? Você vai assimilando, mas ao mesmo tempo não é algo que eu falo, meu Deus do céu, sabe? Eu vou acompanhar, eu preciso ver essa história. Mas eu acho que é interessante, eu acho que chega assim a ser ok pra mim, sabe? Porque eu acho que acho que é uma coisa interessante. Aqui eu vou ilustrar, como vocês podem ver, com Cinder, mas tem bastante histórias, né, que caem, então, nesse tropo. Além de Cinder, tem o próprio Corte de Espinhos e Rosas, né, que é o reconto de A Bela e a Fera. A gente tem aqui também Garota, Serpente e Espinho, né, que é o reconto da história que inspirou a Rapunzel. A gente tem também Legendários, que é o reconto da lenda do Rei Arthur. Então,
A gente tem muitos recontos, então, e eu acho que é interessante. Aí, a gente tem o próximo tropo, que eu acho que pode ser um pouco de polêmica, porque eu acho que é um tropo que a maioria das pessoas que eu vejo gostam, mas é um tropo que eu acho bastante brega e que eu não curto muito, que é o tropo de almas gêmeas, o tropo de almas predestinadas. Eu tô vendo cada vez mais histórias com isso. A história que eu consigo agora pensar é Corte de Espinhos e Rosas. Eu não posso falar, eu coloquei até aqui um pedacinho da capa, porque eu não posso colocar o casal que remete a ela, porque eu acho que vai ser spoiler, né? Mas assim, a gente tem diversos casais. Eu já coloquei até aqui no não mesmo, né? A gente tem diversos casais, né? Porque lá a gente tem laço que chama. A gente tem uma parceria, né? Os féricos, eles têm o parceiro, né, deles. E a gente tem isso nas histórias da Sarah J. Maas, a gente tem outras histórias, a noiva, né, que também eu acho que tem isso. Isso que me deixou um pouco com o pé atrás nessa história. Mas eu não sei, eu acho que acho que eu vou dar chance ainda pra esse livro. Mas, gente, eu acho assim, um pouco brega esse negócio de alma gêmea e alma predestinada. Acho um pouco assustador, sabe? Porque eu acho que tem muito a ver com liberdade. Eu fico me imaginando, sabe, numa situação dessa. Imagina se a minha alma predestinada é uma pessoa tóxica, uma pessoa horrível, e você tá presa a uma alma dessa pra sempre, sabe? Eu fico me sentindo meio claustrofóbica, sabe? Então eu não curto muito essa ideia, não. Ai, nossa, eu gosto da minha liberdade. A vida é cheia de ciclos, às vezes você não precisa ficar pra sempre, sabe, com uma pessoa só. Às vezes quando você completa o ciclo com uma pessoa, deu, sabe? Então, essa ideia, sabe, de, sei lá, viver 500 anos, 1000 anos com uma pessoa só, enquanto para algumas pessoas é muito romântico, pra mim é um pouco assustador. Então é isso. E aí, o próximo tropo, então, é o tropo do casamento arranjado. E eu vou falar pra vocês, gente, que eu gosto muito desse tropo, porque geralmente esse tropo sempre vem carregado de politicagem, de tramas políticas, sabe? E aparências, e coisas que são e coisas que não são. E às vezes a gente tem que acompanhar certos desdobramentos, sabe? Então, eu acho que esse tropo e o casamento de conveniência também a gente pode associar nesse tropo também. Eu vou aqui ilustrar com um livro que ele não é de romantasia, mas ele tem pitadas de romantasia, que é a Ciri e o Suzebron, por exemplo, de Warbreaker, que é um casamento arranjado. Inclusive, eu vou colocar em gosto também, não é um tropo que vai me fazer ler um livro, né, por conta dele, mas eu gosto muito, então acho que por conta desses elementos que eu falei, assim, que sempre estão envolvidos, então, na história, sabe? Essa questão de aparências. A gente também tem aquele tropo de proximidade forçada, sabe? Porque a gente tem dois desconhecidos, geralmente, que não se conhecem, e eles são meio que obrigados a se conhecer na marra. E aí a gente tem, então, personagens que vão ou trabalhar juntos, ou personagens, então, que vão se odiar, né? Então eu acho que esse tropo do casamento é sempre muito legal acompanhar. Então, o que vai vir disso, né? Ou você vai conhecer uma pessoa leal, ou você vai conhecer, então, uma pessoa que você vai odiar, sabe? E eu acho que do casamento arranjado, a gente tem, então, Os Noivos do Inverno, que traz, então, toda essa questão que eu falei pra vocês, da politicagem, né, das tramas políticas, que é muito legal. Tem A Noiva do Deus do Mar também, que é um livro super diferente, que é muito legal também nessa questão, né, que é uma questão cultural. Tem também um livro que é de sci-fi, né, mas também se enquadra, que é a Órbita de Inverno. Tem o próprio Noiva, né, que eu falei aqui pra vocês, mas no caso esse eu ainda não li. E aí o próximo, então, tropo que eu vou falar aqui pra vocês é o tal do Grumpy e Sunshine, que nada mais é que o mal-humorado e o ensolarado, né? Geralmente a gente tem uma pessoa que é muito, né, alegre, muito de bem com a vida, e aí você tem uma pessoa que é mais sombria, assim, que não quer saber de nada. E eu acho isso muito legal, eu acho muito divertido. Eu vou ilustrar aqui com
com a Mika Moon e também com o Jamie, de A Sociedade das Bruxas Rebeldes. Eu acho que eu adoro, gente, esse... Não chega a ser um fave, mas eu gosto muito desse tropo. Eu acho que você colocar uma pessoa humorada e uma pessoa mal-humorada juntas é sempre muito divertido. Até porque eu acho que essas duas pessoas estão dentro de mim. Eu tenho as minhas vibes pra cima, ensolarada, e as minhas vibes eu não quero ver ninguém. Então eu acabo me identificando com os dois, sabe? E eu acho muito engraçado. No caso, a Mika, ela é o sol, né? E o Jamie, ele é, meu Deus, muito ranzinza, dá até raiva. Mas a gente também tem Enciclopédia das Fadas, que nesse caso é o inverso. Sunshine é o mocinho. Meu Deus, não lembro mais o nome dele. É Bumbly. É um nome muito, muito, muito difícil. E Grumpy é a Emily. E que mais? Eu acho que eu posso falar aqui, gente, sobre... mas, gente, vou trazer aqui Sanderson de novo. Mas eu acho que eu posso falar aqui de um casal, ou até de um trio, né, que é quase um trisal ali, né, gente? Eles funcionam muito bem, assim, num trio. Mas a gente tem ali a Shallan, o Kaladin e o Adolin, né? Enquanto que a Shallan e o Kaladin, eles são meio grumpy, né? A Shallan, por fora, ela é totalmente sunshine, mas por dentro ela é totalmente grumpy, né? O Kaladin, ele é total grumpy, né? Tanto por fora quanto por dentro. E o Adolin, ele é sunshine puro. Então, acho que funciona também dessa forma com eles, que é de O Caminho dos Reis, do Sanderson. Então, eu acho que é isso. O próximo tropo, então, gente, são rivais acadêmicos ou rivais no trabalho, algum tipo de rivais, assim, seja onde for. E é um tropo que eu gosto muito. Eu acho que... Eu gosto muito, gente, de sentimentos intensos, não sei se vocês perceberam. E é um sentimento que quase se assemelha ali ao enemies ou hate to lovers, né? Porque também tem, sabe, esses sentimentos assim, né? Então, aqui eu coloquei com o Divinos Rivais, né? Eu acho que eles são um exemplo bem legal disso, né? Porque a gente tem rivais ali no trabalho, nesse caso. E acho que é um tropo favorito. Eu acho que se eu descobrir que tem uma história que tem rivais, eu vou querer ler. E eu acho que acho que é um tropo favorito, sim. E aí, que eu posso dizer? Eu acho que em Serpente e as Asas da Noite também tem, né? Porque lá a gente tem um torneio que no começo os personagens acabam se ajudando, mas até o final eles precisam se enfrentar, né? Eles acabam sendo rivais. Então eu acho que super se enquadra. Até em Quarta Asa também a gente tem os personagens meio que rivais no começo da história, né? Cada um ali num polo da situação. Então acho que a gente pode enquadrar também. E aí a gente vai pro próximo tropo. Então, que é um tropo também bastante polêmico, que é o tropo do triângulo amoroso. A gente teve a época de ouro ali, eu não sei se eu posso falar época de ouro, né? Mas na época do Crepúsculo, o triângulo amoroso, então, ficou em alta, digamos assim, né? Só que ficou em alta de uma forma que não foi muito legal, porque quase todas as histórias tinham o elemento do triângulo amoroso, mas era sempre, assim, um cara de destaque, que era o amor da vida da mocinha, e um outro cara que, obviamente, era o perdedor, mas sempre estava ali para atrapalhar a relação, né? Então, a gente se perguntava, por que esse outro fulano tá fazendo aqui, sabe? Por que ele tá na história? Não faz sentido, só para irritar todo mundo, só para atrapalhar tudo. E essa época, assim, foi bem intensa, foi bem chata. Então, a maioria das pessoas pegaram muito ranço de triângulo amoroso, sabe? Eu, inclusive, o triângulo amoroso que eu vou ilustrar aqui, por exemplo, é uma exceção, né? Que é o Will, Tess e também o Jamie, que é o triângulo amoroso, então, de Peças Infernais, que, assim, é quase unânime, todo mundo diz que a Cassandra Clare
criou um triângulo amoroso, assim, muito bem feito, né? Que é pra dar de exemplo. E se é assim, tudo bem. E aí, gente, eu acho que se é um triângulo que faz sentido pra história, sabe, que é pra ser divertido, que é pra contribuir pra história, eu acho que é interessante, né? Agora, se tá ali que é só pra atrapalhar, se tá ali, você sabe que não vai dar em nada, se é só um recurso bobo, aí eu acho que não faz sentido. Eu vou colocar aqui no ok, porque não é uma coisa que, por exemplo, me faz não ler o livro, sabe? Se eu souber que tem triângulo amoroso, eu vou saber como que é esse triângulo amoroso, sabe? Então, se eu souber, atrapalha a história, então eu não vou querer ler. Então, mas se eu souber que é um triângulo bem feito, que até, por exemplo, eles se curtem ali, sabe? Os personagens se curtem e tá tudo bem. E aí eu vou assinar embaixo e aí eu vou ler tranquila. Aí, o próximo tropo também é bem famosinho. Todos os tropos que eu peguei aqui foram bem famosinhos, né, gente? Vocês gostaram dessa seleção? Que é o personagem, então, de passado sombrio. Esse daqui, gente, geralmente é quando aquele personagem vem e ele tem um monte de atitudes duvidosas, sabe? Ele é um anti-herói, ele é um vilão, mas ele tem um passado sombrio, sabe? Então, o passado sombrio veio até pra passar um paninho, sabe? Nas atitudes escrotas que o personagem tem. E eu vou ilustrar aqui com nada mais, nada menos do que o Riz, sabe? Porque ele é um dos maiores exemplos do passado sombrio. E assim, se o personagem do passado sombrio for moreno, alto ainda por cima, a passada de pano, assim, ó, ela é maior ainda. Concordam comigo? Eu vou falar pra vocês que eu gosto, viu? Eu gosto. Eu acho interessante um passado sombrio, viu, gente? Não vou negar. Não sou uma pessoa que não gosta, sabe, do passado. Eu gosto, sabe? Eu gosto do passado sombrio. Gosto, assim, dessa aura, sabe, sombria de certos personagens e tal. Então, é isso. E outros personagens, então, de passado sombrio, por exemplo, eu nem falei pra vocês outros livros com triângulos amorosos, porque ninguém quer saber, né? Enfim, mas assim, personagens, então, gente, pode entrar Rhys, Darkling, Cardan e por aí vai. Acho que quase todos os personagens morenos de romantasia têm passado sombrio. É isso. O próximo tropo também é bastante famosinho aí. E é o último, gente. Chegamos ao último tropo, então. Que é o quem fez isso com você? Essa famosa frase. Quem fez isso com você? E geralmente a gente tem alguns personagens que são, por exemplo, casca grossa, que são personagens que não mostram vulnerabilidades, que têm, assim, cicatrizes mentais, assim, que não foram completamente cicatrizadas. E aí, quando elas mostram um pouco das vulnerabilidades e o outro personagem consegue enxergar essas cicatrizes, ele se assusta e fala: oh meu Deus, quem fez isso com você, sabe? Então essa é a famosa frase. E aí eu vou falar pra vocês que, contrariando a maioria desses espectadores, eu vou falar pra vocês que eu não sou fã tanto dessa frase, tá? Eu tô ilustrando aqui com a Oraia, esqueci o nome dela, Oraia, de Serpente, de A Serpente e as Asas da Noite, porque ela é uma dessas personagens casca grossa. Eu adoro o livro, mas esse tropo eu não sou muito fã, mas eu acho que existem outras formas dos personagens se conhecer, se verem e se ajudarem, sabe?
E isso daí eu acho um pouco breca quando isso acontece, gente. Sério, quando isso acontece, assim, nos livros, eu fico até pensando, ele vai falar. Aí quando fala, eu fico, ai, é quase um soltei o ar que, ai. Então, eu acho que existem outras formas, sabe, deles se conhecerem, deles se perceberem, sabe, dessas cicatrizes, se perceberem desses traumas, sem precisar chegar nessa famosa frase, assim, que eu não consigo, sabe? Quando tem, eu já começo a rir, então eu não sou muito fã. Ai, desculpa se eu decepcionei vocês nessa parte. Mas, enfim, ficou assim desse jeito. Eu acho que ficou bem equilibrado dessa vez, né? Porque geralmente fica tudo lá pra cima. No favorito, no gosto, mas Romantasia eu sou um pouco mais crítica, eu confesso. Esse foi o meu ranking, então, de tropos de Romantasia. Espero que vocês tenham gostado. Me contem aqui se vocês concordam comigo, qual o seu favorito e qual o seu menos favorito. Vamos conversar nos comentários. Ótimas leituras de Romantasia. Se você ainda não é inscrito, não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações. Deixe também seu like se você gostou do vídeo e compartilha ele com os amigos. Até o próximo!